Pai, aqui o teu servo, Senhor, nosso irmão Messias, já está nas tuas mãos, Pai Santo, poderoso e glorioso. Eu peço a Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, venha usar teu servo agora, meu Deus, para alimentar a tua igreja, alimentar nós, meu Deus, com a santa palavra de Deus, Pai poderoso e santo. Tira todo impedimento, Senhor, aleluia, para nós entender, para nós compreender e colocar a palavra do Senhor nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Salve, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. As autoridades eclesiásticas, meus pastores, da mesma forma, meus irmãos obreiros, como me acolheu a cada nave ou arraial. Amados, eu vou estar situado em Efésios, capítulo 1, verso de número 5. Epístola de Paulo a Efésios. Vou fazer alguns paralelos, mas é de fácil entendimento essa palavra. Graças a Deus ao Micael, obrigado, meu irmão, do vizinho, irmão também, Samuel, um homem forte no Evangelho, um homem de Deus, dois homens de Deus. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Efésios, meu exemplar é NVI. Meu exemplar é NVI, Efésios 1, verso número 5. Vamos lá então, irmãos. E Ele nos destinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito de sua vontade. Vamos ler o capítulo, verso de número 10. Verso 10, Epístola de Paulo, Efésios 1, verso 10. De reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Agora Efésios capítulo 2, verso de número 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias, riquezas da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Jesus Cristo. Amados irmãos, só esse paralelo. Colossenses capítulo 1, verso de número 25. Epístola de Paulo a Colossos, capítulo 1, verso de número 25, e eu encerro. Está exposto aqui no telão também, amados irmãos, de fácil. Fui feito ministro da igreja segundo a dispensação de Deus que me foi dada para conosco, para dar testemunho da palavra de Deus. Amados, assentai-vos, dando graça a Deus. Amados irmãos, quando nós olhamos para o mundo antigo, antes da queda de Adão, nós vivemos o tempo da inocência, ao tempo ao qual os homens não tinham pecado. Depois, a consciência. Em Adão nós temos a consciência do pecado, nós temos a queda. Também temos o governo humano pós-dilúvio. E também temos promessa a Abraão. Temos a lei e Moisés. E tem o reino milênio, que é escatológico. E também temos a graça, ao qual nós somos viventes da graça. Essa igreja primitiva é vivente da graça de Cristo Jesus Cristo. Então, o tema é dispensações, aliança e mordomias. Nós vamos tratar todos os pactos que Deus estabeleceu durante a humanidade.
princípios sobre a humanidade. A aliança adâmica, Gênesis capítulo 1 e capítulo 3, temos lá. Aliança noética, Gênesis capítulo 9. Temos a aliança abraâmica, Gênesis capítulo 12, 15 e 17. Temos a aliança mosaica com Israel, Êxodo 19 e 24. A aliança davídica com Davi, 2 Samuel capítulo 7, e a aliança em Cristo, Jeremias capítulo 31, Lucas capítulo 22 e verso de número 20. Também temos a mordomia, a responsabilidade do ser humano, a responsabilidade ao qual Deus deu a nós, que são os talentos, que se chamamos de mordomia. Temos a mordomia do tempo, usamos o nosso tempo para glorificar a Deus. Temos a mordomia dos bens, administramos nosso dinheiro também para glorificar a Deus. Temos a mordomia dos dons, que são nossos talentos para servir a Deus e o próximo. Também temos as épocas, que é a época apostólica, que é o tempo dos apóstolos, e também temos a época dos padrões animal, metaforicamente falando, pátria e crenças. Temos também a época da renascença, relacionamento cultural e espiritual, descobrimento de culturas. E também temos a época moderna, que é a época que nós vivemos, que é a época da ciência. E temos a época da mordomia, que é a ciência sobre a fé e a ciência sobre nós. Tudo isso nós temos. Amados, mordomia do tempo, nós temos que estar alinhados com os princípios do Senhor. O segredo de todas as coisas é nós vivemos alinhados, ter uma aliança com o Senhor. Quando eu estou alinhado, quando a minha casa está alinhada com o Senhor, quando meus projetos, quando meus objetivos estão alinhados sobre o Senhor, quando a minha casa, o meu trabalho, as minhas convicções, aqui eu defendo estar alinhado com o Senhor, a nossa caminhada se torna mais fácil. Tudo isso que eu falei nessa noite, Deus concentra em tudo em si. Vamos entender que Deus é uma fonte de água, e Ele concentra tudo nele. E se nós temos sede, nós vamos a essa fonte de água e nós alimentamos. Então em Deus nós podemos todas as coisas. Quando nós estamos com Deus, nós somos fugitivos da graça de Deus. Ou seja, nós somos separados de Deus. O pecado separa e a graça aproxima. A cruz aproxima. Todas essas alianças que eu ministrei nessa noite, que eu falei, elas foram quebradas. Só não a aliança de cruz. Por isso que nós temos que se apegar na cruz. A cruz é o acesso a nós. A cruz é o nosso acesso à salvação. E em Cristo é a plenitude de todos os tempos. Em Cristo é todas as coisas. É dele e para ele. Romanos capítulo 10, versículo 31 fala que mais, que bebais, fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Então o segredo é andar de acordo com os seus princípios e preceitos sobre a vida do Senhor. Então, alinhamento, Deus, nós temos um alinhamento com sua palavra. Amados irmãos, a palavra de Deus ela é suficiente. Não precisamos fazer arteio nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a nossa retaguarda, mas sim, nós temos que estar de acordo com sua palavra. A palavra de Deus é suficiente. Não precisa você procurar outras coisas. Não precisa você procurar revelações, procurar arrudear, procurar uma fogueira, sei lá, qualquer coisa, mas sim, simplesmente a palavra do Senhor é o segredo de todas as coisas. O segredo de ter um sucesso, um ministério que dê frutos e os frutos sejam duradouros é você estar alinhado com o Senhor. É você estar alinhado com essa palavra, que ela é viva e eficaz e é pura. Então, amados irmãos,
temos aqui em Efésios capítulo 1, e no seu versículo 10, Deus tem um plano. Esse versículo nos mostra que Deus está reunindo todas as coisas nele. Então, nossa família, quando está em Cristo, está reunida nele, está debaixo dessa fonte que é Deus. Nossos objetivos, quando está em Cristo, estamos nessa fonte, nós estamos arrodiados em Cristo, nós estamos conectados a essa fonte que é Cristo. O segredo é nós conectar sobre Cristo todas as coisas. A nossa vida, o nosso caráter, o nosso ir, o nosso deitar, o nosso levantar, nós estamos conectados a Cristo nessa fonte. E essa fonte que é Cristo gera todas as bênçãos. Milagre nós não se contamos, mas nós vivemos milagre. Eu vivo milagres, pastor Guilherme vive milagres, irmã Andresa vive milagres, os meus pastores aqui vivem milagres. E nós somos participantes de milagres. E nossa salvação é um milagre. Então devemos glorificar a Deus, exaltar a Deus por os milagres, por a sua graça, por o deitar e o levantar que Ele nos concede no nosso dia a dia. Em Cristo nós temos céus e terra. Destaca a abrangência desse plano como Cristo é o centro de todas as coisas. O segredo é colocar Cristo no centro. Não tem o Cristo do lado esquerdo nem do lado direito, mas sim o centro, o alvo, o foco é Cristo. Ele é o segredo de todas as coisas, Ele é o ponto de todas as coisas. Ele é o limpo e limpa que muitos procuram, é Cristo. Eu andava com minha alma sedente, o álcool não conseguiu saciar a minha alma. O bar, o forró, as falsas amizades, mas sim, Cristo conseguiu saciar a minha alma e vinha aquela verdadeira alegria, aquela verdadeira transformação. Em Cristo nós temos uma transformação. Em Cristo nós temos um caráter abundante de graça e de misericórdia. Quando nós estamos em Cristo, nós praticamos a misericórdia, porque a misericórdia vem dele. Nós somos cristãos porque nós somos imitadores de Cristo. Então o segredo é imitar Cristo. Quando você imita Cristo, certamente você está no lugar correto. Você não vai pensar em qualquer coisa porque você tem um guia. Você está ligado a uma conexão, você está ligado a Cristo. Há uma energia que é poderosa, há um ser que Ele vai te guiar, vai te dar um discernimento espiritual. Talvez eu não tenha essa eloquência há alguns anos atrás, mas quando eu me conectei a Cristo, quando eu busquei avaliar as suas escrituras, quando eu percebi que Cristo era o foco de todas as coisas, que tudo era dele, e Ele fazia quando queria e quando quer, e Ele é antes e é no meio e até o fim, Ele é eternamente. Quando eu reconheci que toda a honra e toda a glória é dele, automaticamente tudo vem me acrescentando conforme a minha necessidade, e Ele acrescenta conforme a sua necessidade, que seja pura, que seja bênção, Ele acrescenta. Ele é conhecedor de nossas necessidades. Talvez Ele não libera muitas coisas para a gente, bênçãos ou o que seja, porque às vezes as bênçãos nos afastam da presença dEle. Às vezes o pastor Pedro falou aqui, mas às vezes nós estamos bem e nós vamos se afastando. Vai cair naquela sonolência, aquela moleza. Eu digo porque eu já passei por isso e não estou sujeito, não estamos sujeitos a isso. Então, o segredo é ficar conectado. O segredo é não tirar os olhos de Cristo. Fique com os olhos ligados em Cristo. Fique com os olhos ligados no nome da graça. Na porta do ovelha Ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Então, fique ligado. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos a plenitude em Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor, dos céus e nova terra. Em Colossenses, nós temos, em Colossenses capítulo 1, versículo de 1 e 5, nós temos a chamada, a administração do chamado Evangelho. Aquele que ministra a palavra, aquele que ministra as riquezas do Senhor.
Então Paulo mesmo puxa o chamado de Paulo, ele faz sobre a sua missão de servir, de dar testemunho a Deus. O segredo é onde você passar, onde você colocar o pé, você dá testemunho de Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que Elias passava, Elias não pregava, mas Elias passava e uma mulher via. Certa feita, a mulher olhou para seu marido e falou: eu vejo que ele é o homem de Deus. O segredo é você andar de acordo com o caráter cristão e a luz do Evangelho de Cristo, você carregar sobre si e alumiar aquele que está de fora, com aquelas ações que são positivas, ações de um caráter cristão, de uma mente transformada, de uma vida transformada, onde você pisar o pé. A Bíblia diz que a igreja é luz, nós somos o corpo de Cristo, isso, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal. Nós temos que temperar aonde quer que nós pisamos o pé. Então, o segredo de todas as coisas é onde quer que você pise o pé, você seja luz, você tenha uma palavra de Deus para dar para alguém, você esteja sempre conectado, preparado, porque Deus quer nos usar, e nós temos que estar alinhados, e nós temos que estar preparados, porque na hora que Ele quiser usar, nós podemos ser usados por Deus, e sim, mostrar a glória de Deus, mostrar os seus projetos, mostrar a sua misericórdia, mostrar a salvação, mostrar a cura de Deus, mostrar essa palavra que transforma. Fique preparado para ser luz. Outro ponto importante: responsabilidade. Nós temos a responsabilidade do nosso chamado e de ser ministro do Evangelho. Nós temos que tomar para si a nossa responsabilidade. Abraão tomou para si sua responsabilidade. Moisés tomou para si a responsabilidade, Josué e Elias e diversos outros, como Paulo, Pedro, cada um buscou um pouco de responsabilidade e sabia o que carregava sobre suas vidas. Eu sei que há um preço a pagar, eu sei que quando nós carregamos uma responsabilidade, quando nós carregamos um chamado, eu sei que é algo a pagar, mas eu sei que tudo é justificado em Cristo. E Paulo diz que eu posso tudo naquele que fortalece. Eu sei que tudo que nós fizermos por o Evangelho não é em vão, mas sim é para a honra e glória do Senhor, aquele que nos chamou quando nós éramos ainda pecadores, igual Pedro fala, que nós andávamos errantes, com pensamentos vãos, e o Senhor veio, nos limpou e nos colocou como sacerdócio real, ou seja, testemunho dele. O segredo de todas as coisas é anunciar a palavra onde quer que você esteja no ônibus, em sua casa, ou seu vizinho. Continue insistindo e apresentando ao Cristo que lhe salvou. E Timóteo fala que ministre a palavra dentro e fora de tempo, ou seja, não tem hora, nem dia, nem minuto. Ministre a palavra. Glória a Deus. Então nós temos responsabilidade em Efésios capítulo 2 e no verso de número 7, a graça de Cristo em abundância. Nós temos abundância no Senhor, não é abundância financeira, mas abundância de graça, abundância de misericórdia, abundância de bondade em nosso coração entrelaçado a nossos corpos, sobre nossas almas. Há uma luz brilhando sobre o nosso ser, e as pessoas que estão aí fora estão nos observando. Nós somos uma referência, nós somos a militância de Cristo, nós não somos terreno, mas sim nós pregamos a um Deus divino, nós pregamos um novo céu e nova terra. A importância de nós andar em retidão
retidão, em mansidão, em paz, em tranquilidade, em amor, em justiça, em misericórdia, e em caridade para que o próximo veja o verdadeiro cristão que nós somos. E vejamos que nós somos diferentes, porque nós adotamos a graça que é Cristo. Então nós temos que viver a resposta da graça manifesta sobre nossas vidas e sobre nossos dias e a dias. Nós temos que andar com a graça de Cristo e apresentar a graça de Cristo. Apresente a graça de Cristo. Irmão, mas eu não tenho uma faculdade teológica, talvez eu não tenha um estudo aprofundado. Não precisa. Se você tem um caráter divino, você já carrega essa graça, você carrega o Consolador, você carrega o Espírito Santo. E em dar discernimento espiritual, já peguei para pessoas que estudam em Harvard. Já imaginou um simples menino, ministro do Evangelho, ministrar para uma pessoa que estudou em Harvard? E a palavra entrou, e a palavra fez efeito, e eu dei um exemplar da Bíblia Sagrada, e eu falei, leia, porque aí tem vida. O Evangelho é incrível, o Cristo é incrível. Apresente esse Cristo, não tenha medo. Quando nós damos 2 passos para trás, o Evangelho encolhe, mas quando nós formos à frente, quando nós enfrentamos a batalha, quando nós enfrentamos o sistema, a filosofia, quando nós enfrentamos a cultura, quando nós enfrentamos esse sistema, sim, o Evangelho vai crescer, sim, porque o Espírito Santo vai convencer as pessoas, e as pessoas vão vir à casa do Senhor e vão reconhecer que Deus é Deus, e só Ele é Deus. Nós temos centralidade do Evangelho de Cristo, o nosso chamado a administrar como administradores de sua graça. Então Deus nos chamou como administradores de sua graça, administradores de sua palavra, assim como semeador desse campo. O segredo é plantar a palavra de Deus, plantar o amor de Deus, plantar a misericórdia de Deus, plantar as bênçãos de Deus, plantar a cura de Deus. A Bíblia diz que Josué estava com medo, Moisés tinha morrido, e Josué estava com medo, mas o Senhor falou para Josué: tenha bom ânimo, que eu serei contigo. E Deus fala da mesma forma conosco também: não tenha medo, porque Deus é comigo e é contigo. Aleluia. E o segredo de todas as coisas, que nem Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O reconhecimento, aquela aliança perfeita. Nós estamos entrelaçados ao Senhor. Um dos pais da igreja, antes de ir à fogueira, o homem, os seus algozes, os seus perseguidores, falou: se negar, nós que vamos à fogueira. E ele falou: eu servi muitos anos a Cristo e não posso voltar atrás. Mesmo na hora da fogueira, um dos pais da igreja falou: eu não posso voltar atrás, porque eu servi muito tempo a Cristo e eu não posso voltar atrás. O segredo é não voltar atrás, mas sim ir acessando e abrindo caminhos. Eu sei que os caminhos são espinhosos, mas sim dá para nós avançar, porque nós temos um Deus que vence guerra e Ele vai na frente preparando o caminho, que nem foi passar Israel sobre o mar. Deus foi preparando. Irmão Messias, se tiver deserto, não tem problema. O deserto também é lugar de provisão. A Bíblia diz que Israel era no deserto, mas a nuvem passava, a coluna de fogo passava, caiu o maná do céu, e caía economias do céu também, carne, alimento, pão, maná, e o deserto levou a terra prometida. Então
também é sucesso. Não tem sucesso sem deserto. Não tem grande vitória sem grandes lutas. Deus trabalha na vida da nossa gente, Deus trabalha na nossa vida, nos capacitando, nos ensinando dia a dia para que nós não se glorie de si mesmo, mas sim nós se glorie de Deus e conte o que Ele fez na nossa vida. Eu não faço, Ele que faz tudo. Eu só reconheço o que Ele faz. Então nós temos todas essas coisas. Em Jesus Cristo nós temos controle e direção. Ele controla todas as coisas e dele é toda a direção. Em Jesus Cristo, produção sem desperdício. Em Jesus Cristo, nós temos uma produção sem desperdiçar. Em Jesus Cristo, tudo que nós depositamos nele, nós não temos desperdício. Quer ver? Você coloca lá, Êxodo capítulo 35 e versículo número 5, trazei ao templo ouro, prata, aquele que tem coração voluntário. O segredo é isso, ter um coração aberto ao Senhor. Não temos desperdício. Todo o tempo que nós investimos no Senhor, todo o tempo que nós buscamos ao Senhor, todo o tempo que nós se alimentamos do Senhor, todo o tempo que nós perdemos e voltamos, todo o dinheiro que nós investimos no Senhor é sem desperdício. Mas sim, nós temos sim um coroamento de sua graça, e nós temos um reconhecimento não porque nós merecemos, mas sim porque Ele é misericordioso e bondoso, e a misericórdia dele dura para sempre e se renova todos os dias, igual Jeremias declara no seu livro em Lamentações. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilhoso. Em Jesus Cristo nós temos adaptação e mudanças, ou seja, renovação, ou seja, transformação, ou seja, arrependimento. Tudo isso Ele pega em nós. O nosso arrependimento, Ele nos transforma. Ele pega uma pessoa no estado de miséria. Miséria quer dizer sujeira. Pega uma pessoa suja e limpa e transforma. E depois essa pessoa suja, quando está limpa, dá frutos. Abrota os frutos. E as pessoas veem essa pessoa que era suja, limpa, e falam: olha o que Deus fez, o que Ele fez. Quem era tu e quem és tu? Glória a Deus, aleluia. Tudo isso você centraliza em Cristo e Ele pega. Então Ele é o padrão, Ele é a sabedoria. Em Cristo nós temos conformidade, ou seja, andemos lado a lado. Em Cristo nós temos uma parceria, nós temos um amigo, nós temos o quê? Um advogado fiel, Tiago declara. Em Cristo nós temos desenvolvimento de aliança, habilidades que nós desenvolvemos em Cristo, de gestão. Grandes homens de Deus que se levantou, Charles Spurgeon e diversos outros que tinham um grande poder de avivamento, um grande poder de palavra, porque tinham o dom que Deus nos capacita, que Deus coloca sobre nossas mentes, nossos corações, e Ele faz uma conexão, e Ele pega homens que eram simples, que nem Pedro, e diversos outros que eram pescador, e faz grandes homens na sua presença, e escritores, sim, porque Ele vai contra a ótica, Ele levanta o pequeno e derruba o grande. Ele pega aquele que tem pouca sabedoria e honra, e aquele que acha que é sabido, Ele desonra, porque toda a sabedoria é dele.
Salomão afirma em Provérbios que toda sabedoria vem dele, todo entendimento. Então em Cristo nós temos estabilidade e segurança. Em Cristo nós temos fortalecimento, relacionamento, crescimento, tempo de qualidade juntos. Em Cristo nós temos tempo de qualidade juntos. Olha que bom isso aqui. Quando você está em Cristo, nós temos tempo de qualidade. Lembra como nós éramos antes? Nós não tínhamos qualidade. Qualquer coisinha nós ia no pescoço, nós ia na ignorância, nós ia na força. Se alguém fala de nós, eu vou lá e eu pego mesmo, eu bato mesmo. Fulano, é desse jeito que nós éramos, mas em Cristo nós temos esse apreço, nós temos essa mansidão. Isso não vem de nós, mas é dom gratuito de Deus. É favor imerecido. Em Cristo, nós temos resolução de conflito. Ele preenche nossos seres. Ele preenche com conhecimento, enriquece nossa mente, nossa capacidade e nossa habilidade. A palavra grega aqui é grosso. Sim, em Cristo Ele preenche todas as coisas. Em Cristo, mente fértil, mente caridosa, mente sábia, mente entendida. A Bíblia trata isso como uma mente de ancião. Anciões eram aqueles que davam a palavra, era aquele que dava o conselho, era aquele que dava a direção. Então em Cristo nós temos essa mente. Em Cristo nós temos bases sólidas e duradouras. A ideia aqui da palavra grega é desmafixi, que significa a ideia de união conjugal, a ideia de casamento. Nós temos que ter um casamento perfeito com Cristo. E nós avançamos todas as promessas. A aliança com Noé falhou, a aliança com Abraão falhou, a aliança com Moisés falhou, mas a aliança com Cristo Jesus não falhou. A graça me alcançou, a graça me alcançou. Eu já estou partindo para o final. Eu peço que o irmão Douglas coloque Hebreus capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 13, e para eu finalizar e para os irmãos abordar esse texto e ficar com a mente compreendida. Amém, Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao versículo 13. Mas agora em Cristo obteve o ministério tanto mais excelente quanto é mediado de uma aliança superior, instituída com base em promessas superiores. Versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não teria sido necessário que se buscasse uma segunda, mas Deus achou falta neles e disse: eis que vem dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Verso 9. Mas como a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que os tornei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não permaneceram na minha aliança e eu não me importei com eles, diz o Senhor. Verso 10. E esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu servo. E ninguém ensinará a seu próximo, se ninguém a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Deus, o problema da primeira aliança
não deu certo. Mas aqui eis uma aliança perfeita. No versículo 10 ao 12, escrita das leis na tábua do coração. Essa aliança em Cristo está aqui no nosso coração. Por isso que ela é inquebrável. Não está feita com promissórios, nem em cartórios, nem em escrituras, mas sim sobre o nosso coração. Em Cristo nós temos a perdão do pecado. A nova aliança oferece a graça, relacionamento e renovo. A observância da velha aliança, porque o antigo está posto. Então o antigo faliu, mas a nova aliança não. E eu vou encerrar o que a nova aliança significa para nós hoje, pessoal. Cada crente tem acesso direto a Deus. E o que significa? Temos um relacionamento pessoal com Deus. A nova aliança nos deu acesso a Deus. Não precisa você matar um animal, não precisa você ir no monte, não precisa você sacrificar ninguém, não precisa você fazer nada, só precisa você adorar em espírito e em verdade, só precisa você ter o coração alinhado com o coração de Deus, o caráter transformado, e você tem acesso rasgado, porque eis o véu rasgado. E nele você tem, e nele é uma fonte de água que jorra, e se você beber dessa água, não terá sede. Eu peço aos amados irmãos que fixem os vossos pés. Eu vou fazer uma breve oração e eu vou estar entregando o microfone aos amados pastores. Maravilhoso, Deus, aleluia. Papai Santo, eu elevo meus pensamentos aos céus. Eu coloquei o meu coração em tua palavra nessa ministração, Pai. Eu te peço que o Senhor venha cobertar a tua igreja, Pai. Sim, Pai, que o Senhor venha nos despertar, Pai. Não que nós não estamos na tua presença, mas sim, Pai, que o Senhor venha nos capacitar cada dia, Pai. Que nós possamos levar as boas novas, Pai. Sim, Pai. O Senhor sabe na sua onisciência, sua onipresente, na sua onipotente, a necessidade de cada um, Pai. Que o Senhor venha agir de acordo com suas necessidades, Pai. Que o Senhor venha acrescentar o que falta sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Pai. Pai, que a cada dia nós possamos andar na tua graça, Pai. Que a cada dia nós estivemos debaixo de tua misericórdia. Então, nós somos necessitados de tua misericórdia, Pai. Se não é a tua misericórdia, nós não estamos de pé, Pai. Se não é o Senhor nos sustentar, nos nutrindo todos os dias, nós não estaremos de pé, Pai. Então eu te peço, Pai, as tuas bênçãos. Sim, Pai, que o Senhor nos leve, Pai, a cada dia em outros patamares, Pai. Sim, Pai, que o Senhor nos eleve, Pai, em lugares que está ainda para ser desbravado, Pai. Que o Senhor nos leve, Pai, as pessoas necessitadas, Pai. Sim, Pai, nós precisamos que o Senhor nos desperte o nosso coração, Pai. Que o Senhor nos coloque, Pai, sobre desafios, Pai. Que o Senhor nos coloque sobre situações que nós possamos, Pai, Pai, apregoando a tua palavra, Pai. Sim, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, esses pastores, ao qual acolheu a minha família, Pai. Que o Senhor venha retribuir todo o bem, Pai, que eles têm me feito, Pai. Toda a graça que eu tenho vivido aqui, Pai. Toda a misericórdia que foi exercida comigo, Pai. Que caia sobre essa casa, Pai. Sim, que caia sobre esse ministério. Que caia sobre a vida de cada um, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe nosso irmão Messias. Palavra maravilhosa, né? Graças a Deus. Tenta as mãos para cá, meus filhos. Repita comigo assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, seja todos nós, hoje e para todos sempre. para todos sempre. Todos dizem amém.